O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar. Feche seus olhos por um instante. É mais fácil para a gente poder se concentrar em Deus, na palavra dele. E se você souber, pode cantar junto assim. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. A liturgia de hoje convida-nos a uma atitude de gratidão, de sermos gratos a Deus. Existe, vamos dizer, essa dualidade entre gratidão e ingratidão. Deus convida-nos a termos um coração grato. Para que nós possamos ter um coração grato, se faz necessário que nós olhemos para a nossa própria vida e enxerguemos nela os motivos que nós temos para agradecer. Temos tantos motivos para agradecer. Estamos aqui, estamos vivos, estamos respirando, vencemos aí uma pandemia que ainda está pairando no nosso meio, mas estamos aqui, conseguimos viver, sobreviver, lutar, enquanto quantas pessoas não conseguiram. Nós temos uma família, temos um prato de arroz com feijão para comer todos os dias. De repente não é o mais sofisticado dos pratos, mas nós temos como nos alimentar, enquanto tantos irmãos e irmãs não têm, nem o pãozinho de cada dia. Muitos têm trabalho, claro, outros não têm ainda, mas nós queremos agradecer a Deus. Então a missa de hoje é realmente aquilo que a Eucaristia deve ser entendido como ação de graças. Gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos, pelas graças, pela minha família.
marido, né? Pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos amigos que nós temos. Obrigado pela igreja, pela comunidade. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor derrama em nossas vidas. Obrigado pela natureza, pela chuva, pelo sol. Obrigado. Este deve ser o nosso canto a Deus, o canto de gratidão. Obrigado por tudo. Obrigado porque somos uma comunidade, porque vivemos em comunidade. Obrigado pela pastoral que eu participo. Obrigado por tudo. Sem olhar para os problemas. Primeiramente, sem olhar para os problemas. Porque se nós olharmos para os problemas, para as dificuldades, nós vamos ser ingratos. E vamos começar a murmurar. Vamos começar a reclamar. Então é necessário olhar para tudo aquilo que Deus nos concede realizar. Porque tudo isso é bênção. Tudo isso é graça e nós devemos ser gratos. É o que nos diz hoje as leituras. Primeira leitura nos apresenta Naamã, o sírio. Ele era leproso. Foi acometido pelo mal da lepra. Era alguém importante, alguém que tinha bens, tinha dinheiro, alguém que tinha certo respeito e prestígio na sua sociedade, mas tinha consigo este mal da lepra. Até aquele tempo ainda, né? Um mal incurável. Hoje em dia nós sabemos, mudou-se até o nome para evitar esse estigma, na lepra, o povo já fica assustado. Hanseníase, que quando detectado lá no comecinho, tem tratamento e até mesmo cura. Naquela época não. Naquela época, se a pessoa fosse acometida por este mal, estava praticamente condenada à morte. Não só a morte física, mas também a morte social. Ela era colocada à margem da sociedade. E as pessoas tinham medo de se aproximar de alguém que estava com a lepra, com medo de ser contaminado, não só fisicamente, mas também ritualmente, não podendo oferecer a Deus sacrifícios. Naamã, o sírio, então, vai visitar este servo de Deus, Eliseu, que lhe diz, vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Primeiro ele pede para um funcionário dele ir lá, ver o que ele tinha que fazer, né? Aí ele vai consultar o profeta que diz, fala para ele fazer isso. Ele vai falar, não, imagina, aqui tem tantos rios tão importantes, por que eu vou lá no Rio Jordão? E aí o funcionário fala, mas se ele te pedisse algo impossível, você não ia fazer? Ah, com certeza ele faria. Então ele pega, vai e faz aquilo que foi-lhe orientado fazer. Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Eu quero encontrar esse rio, eu vou de novo no Rio Jordão, porque eu quero ficar que nem criancinha de novo, né? Ainda mais chegando a semana das crianças, né? É a fonte da juventude. Mais brincadeiras à parte, para dizer o quê, né? Que ele recuperou a saúde, ele recuperou a vida. Doença significa, naquele contexto, morte. E ele recuperou a vida novamente. Ele fica, de certa forma, tão grato que ele quer oferecer alguma coisa, mas o profeta não aceita. Então ele pega e percebe que a cura maior que Deus estava realizando na vida dele era a sua conversão. Ele pega um pouco de terra lá de Jerusalém e leva até ao seu país. Olha, ele era pagão, não era judeu. Pega um pouco de terra e leva para adorar a Deus sobre a terra que ele levou. Essa foi a atitude de gratidão de Naamã, o sírio. O Evangelho nos apresenta 10 leprosos. Na Bíblia, o número 10 também significa totalidade, quer dizer, toda a humanidade. Esses 10 leprosos representam toda a humanidade. Esses 10 leprosos vão até Jesus, aproximam-se dele, param um pouco à distância e gritam, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles param à distância porque era costume no tempo de Jesus. Os leprosos, a maioria deles vivia em comunidades, viviam afastados da sociedade e geralmente eles tinham algum tipo de barulho, de objeto no seu corpo que fazia barulho, como um sino, para evitar que as pessoas se aproximassem deles e não ficassem doentes e até mesmo não pudessem também prestar culto a Deus. Os leprosos ficavam à margem da sociedade. Esses 10 então vão até Jesus e Jesus vai dizer para eles, ide apresentar-vos ao sacerdote. Lá no Antigo Testamento tem uma orientação que foi dada, que quando alguém percebia alguma manchinha no corpo, tinha que ir até o sacerdote para ele verificar se era o mal da lepra ou não. Se fosse, ia receber um atestado de que estava doente.
Também, se fosse curado, tinha que procurar o sacerdote. É por isso que Jesus disse: vai apresentar-vos ao sacerdote. No meio do caminho, eles ficaram curados. Um deles percebeu e começou a dar glória a Deus e voltou para agradecer a Jesus. E o Senhor pergunta: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde é que estão? E esse que voltou era um samaritano. Aqui aprendemos uma lição que nossos avós nos ensinam, né? Que muitas vezes os de fora fazem muito mais favores e bênçãos a nós do que os de dentro. Os de fora agradecem. É o que o Evangelho também nos mostra, né? Nossos avós diziam isso com sabedoria, né? A gente recebe gratidão de fora e não dentro de casa. Às vezes a gente escutava isso, né? Mas esse samaritano que volta para agradecer Jesus, ele se prostra diante do Senhor e agradece, vai dizer o evangelista. E aqui então nos chama a atenção a atitude de Jesus. Ninguém voltou para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os 9 que estavam com a lepra foram curados. Receberam a cura física. Este aqui voltou com a cura completa, não só a cura física. Ele voltou para casa com a cura do seu coração, com a cura interior. E a cura física, ela é importante? Sim. Né? Se eu estou com alguma enfermidade, alguma doença, vou procurar o médico, vou procurar tratamento, vou procurar tomar os remédios certinho, fazer o tratamento adequadamente, para depois alcançar a cura, né? De acordo com a medicina, nós também conseguimos. E atenção, meus irmãos e minhas irmãs, nós cremos em Deus, nós somos homens e mulheres de fé, mas Deus deixou os médicos para que a gente também recorra a eles. Tome cuidado, né, com a automedicação. Quanta gente, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio. É necessário a gente, claro, né, se persistir algumas coisas, parecendo aquele comercial, se persistirem os sintomas, o médico vai ser consultado. A gente tem que procurar os responsáveis, né, aqueles que estudaram, que se dedicaram para nos ajudar. Deus deixou os médicos para isso. Aí tem homem, mulher, né, sobretudo os cabeça dura, que nunca vai no médico. Eu nunca fui e estou bem. Aí quando vai, morre. Não é porque foi no médico que morreu. É porque estava com uma doença lá incubada, uma vida inteira, que nunca tratou. Aí quando começou a aparecer o sintoma, não deu tempo nem de curar, nem de fazer tratamento. Então é importante, viu? Homens, mulheres, exames periódicos, vá ao médico, faça um check-up, vá correr atrás da sua saúde, do seu bem-estar, porque isso também é vontade de Deus, cuidar da própria saúde. Cuidar da própria saúde. Homens, fazer o examezinho. Hoje em dia tem exame de sangue, tá? Não precisa ficar com medo. É necessário fazer, se cuidar, se tratar. Porque nós temos aí filhos, filhas, irmãos e irmãs que se preocupam com a gente e que vão ficar muito tristes se a gente bater as botas antes da hora. Então, se tem os meios, corra atrás, vá, faça a sua parte. Mas, voltando aqui para o Evangelho, né? Esse coração grato. Muito mais do que uma cura física, Deus quer realizar a cura do nosso coração. De que adianta eu ser curado fisicamente e ainda ir para o inferno? É necessário conversão. Essa é a verdadeira cura. A melhor e a mais importante cura é a nossa conversão, é a nossa mudança de vida. E é isso que Deus quer realizar nas nossas vidas. Mas para isso eu tenho que ter um coração aberto para essa graça. Um coração aberto e um coração que sabe reconhecer, né? A nossa memória às vezes é muito fraca. É muito fraca. A gente alcança uma graça, uma bênção, aí começa a caminhar novamente, aí depois, Deus me abandonou, e o Senhor esqueceu de mim. E as outras vezes que Ele esteve lá presente? Por que agora vai te abandonar? Deus nunca nos abandona. Somos nós que muitas vezes nos esquecemos dEle e somos ingratos. E só buscamos o Senhor quando precisamos. Devemos buscar a Deus todos os dias, a todo momento. Viver uma vida reta, santa, agradável a Ele. Porque ir para o céu todo mundo quer. Mas não nos enganemos, meus irmãos e minhas irmãs. Quem não reza, quem não busca a Deus, vai para o céu, não. E não tem aqui medo de dizer isso, não. É o que nos ensina a palavra, é o que nos ensina o nosso catecismo. Para ir para o céu, tem que buscar Deus. Eu tenho que pertencer a Ele. Eu tenho que ter uma vida de relacionamento com Ele. Se eu vivi uma vida inteira longe dEle, não busquei a Deus a minha vida inteira, o que eu vou querer fazer no céu? Não é meu lugar se eu não busco a Deus aqui, já, nesta vida.
E é necessário esse coração grato, saber agradecer. Mesmo quando as coisas não dão certo, saber dizer obrigado, Senhor, porque se não foi da tua vontade que eu recebesse essa graça, o Senhor sabe o porquê, o Senhor sabe o motivo. E eu confio no Senhor, mesmo que não tenha sido feita a minha vontade, mas eu confio que o Senhor tem sempre o melhor reservado para mim. Segunda leitura da missa de hoje, merece festa a palavra. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele somos firmes, com Ele reinaremos. Se o negamos, também Ele nos negará. Se lhe somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, e é nesta fidelidade que nós devemos colocar toda a nossa fé, toda a nossa esperança, e sermos gratos. Pelo que você quer agradecer hoje a Deus? Fecha seus olhos mais uma vez. Você, pai e mãe, que trouxe, né, o seu filho para ser batizado hoje, padrinho e madrinha, agradecer por este adolescente, por esta criança, agradecer por essa graça, né, que é o santo batismo nas nossas vidas, agradecer pelos livramentos que Deus já nos deu, agradecer porque Deus nos deu a graça de conhecê-lo. E aí sim, a gente pode cantar o finalzinho da música que diz assim: te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás no verde da floresta, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.